Olá a todos, aqui professor Alex Moraes, trazendo a continuação da resolução das questões do Provão Paulista Seriado 2025, questões de matemática aos alunos que estavam no primeiro ano do ensino médio. Continuarei resolvendo as questões deste caderno azul acinzentado, hoje com a resolução das questões de números 7, 8 e 9. Vamos lá? Me acompanhe. Questão 7. O tamanduá-bandeira é uma espécie nativa do Brasil que está ameaçada de extinção. Dentre os principais fatores que ameaçam esse tamanduá estão as queimadas e os atropelamentos nas rodovias. A revista National Geographic Brasil trouxe estimativas de que, em determinadas regiões do Cerrado, a população de tamanduás-bandeira caiu de aproximadamente 1.000 indivíduos em 2015 para cerca de 700 indivíduos em 2023. Se essa queda no número de indivíduos for proporcional, ou seja, se mantiver constante ano a ano, qual será a população estimada de tamanduás-bandeira em 2027? E aí nós temos as 5 possíveis alternativas. Muito bem, vamos à resolução. O método de resolução que eu aplicarei, como sempre, é: primeiro passo, interpretar o enunciado e identificar a aplicação do conceito de função do primeiro grau. Essa é uma típica questão de aplicação de função do primeiro grau. Como é que eu sei disso? Aonde estaria a dica no enunciado de que isto é uma questão que envolve função do primeiro grau? A dica está na parte final do texto, quando ele fala, né? Aqui, ó, na pergunta, né? Se essa queda no número de indivíduos for proporcional, ou seja, se mantiver constante ano a ano, aí você já mata que trata-se de uma típica função do primeiro grau, tá bem? E você sabendo agora disto, que você pode resolver ou modelar matematicamente essa questão através de funções do primeiro grau, o próximo passo seria você escrever a cara de qualquer função do primeiro grau. Quando você estava nas aulas de matemática, geralmente os professores ou professoras escrevem que toda função do primeiro grau vai ser dado por um f de x, né? Onde f é a variável dependente, x é a variável independente. E aqui você descreve isto como um certo a vezes x mais b. Pronto, esses são os termos de qualquer função do primeiro grau. Perfeito? Para que nós possamos fazer aqui a comparação do que nós queremos, né, eu vou mudar o nome das variáveis. Né? O meu f aqui é o que eu estou buscando, é o n, é o número de indivíduos. Tá? Minha variável independente não é x, é t, porque é o termo que varia. Perfeito? E aqui eu vou mudar, vou inverter a ordem. Vou escrever o b aqui na frente e logo depois o a vezes a variável independente, que agora é t, não é x, né? É t, tá? Pronto, tá aí. Esta é a função que eu estou procurando para resolver o problema do nosso enunciado. Tá aqui. Muito bem. Vamos lá então ao segundo passo para encontrar os termos que eu preciso, né? Quem que eu preciso calcular aqui? O b e o a. Esses dois termos aqui da função. Então vamos ver como é que nós fazemos isso. É no segundo passo, montar com base nos dados do enunciado esses termos, né? A minha função matemática do número de indivíduos. Aqui está ela novamente, o n de t, isso aqui é o que eu quero descobrir. E desse outro lado aqui, eu vou usar os dados do enunciado para completar quem é b e quem é a. Bom, o b eu já tenho, é o valor inicial. Deixa eu destacar aqui com em verde, né? Com a minha marca-texto. É o valor inicial que ele me deu. Onde está isso? Onde está lá no texto o valor inicial? Está aqui, ó. Aproximadamente haviam 1.000 indivíduos no ano de 2015. Então este é o valor inicial que eu vou utilizar no lugar da constante b. Opa, deixa eu trocar aqui a caneta, agora sim. Ficou verde, né? Muito bem. Aqui, então, no lugar do b, vem 1.000. De novo, é o valor inicial, tá? 1.000. Prontinho, feito, aí, ó. Mas, agora eu tenho que descobrir quem é o a. Quem é esse a? Esse a aqui, nós chamamos geralmente de coeficiente angular. É o termo que demonstra o quanto a função cresce ou decresce, tá? Então, como é que você faz para achar esse a? Este a aí, né, vou chamar aqui também de a, ele vai ser dado pela variação da população, vou chamar de delta P, como a gente vê lá, geralmente vocês veem mais esse símbolo na física, né, mas o sentido é o mesmo, em função do delta T, do tempo, né?
É assim que você calcula toda a variação entre dois termos. ΔP é a população final. Quantos tinham no final lá do meu estudo? 700 indivíduos. 700 indivíduos menos a população no início do estudo, que eram 1.000 indivíduos, tá? Então você tem aqui essa variação, tá? E embaixo, mesmo raciocínio, tempo final do estudo, 2023, está lá no enunciado, pode reler de novo. E o tempo considerado inicial foi o tempo do início do estudo, 2015. Prontinho, aí está. Agora tudo que você tem que fazer é essa conta, né? 700 tira de 1.000 fica devendo 300. Você já sabe que vai ser um número negativo aqui, ó, menos 300. Menos 300. Dividido por 2023 menos 2015. Isso aqui dá 8. E se você continuar fazendo a simplificação em posterior divisão, você vai chegar em menos 37,5. Esse é o valor desse A, né, desse termo de decréscimo aí no caso, porque é negativo, que nós estamos procurando. Então aqui eu voltaria aqui na minha função, no lugar do A, como ele é negativo, aqui tem um positivo, né, já poderia fazer direto, mas vou fazer passo a passo. Tem aqui um parênteses para me induzir a fazer a regra de sinais aqui. Menos 37,5 vezes T. Vezes T. E agora, aí sim, eu reescrevo tudo aqui, resolvendo o sinal. Quem é a minha função n, a minha função buscada para resolver a pergunta da questão? Minha função n em função de t, do tempo, é dado por 1.000, que é a população inicial, 1.000, menos 37,5 vezes t. Essa é a função que vai me dar o número aproximado de indivíduos para qualquer momento futuro t, a partir, claro, de 2015, tá bem? Então esse t aqui, ó, são em anos, a partir de 2015, tá? Pronto, modelei matematicamente os dados do problema. Sem dúvidas nenhuma, é a parte mais difícil da questão. E agora que eu modelei, que eu tenho a cara geral da minha função, tudo que eu tenho que fazer no terceiro passo é resolvê-la utilizando os dados que ele me deu. Então vamos lá, né? Novamente, destacar aqui em marca-texto, né? Só para destacar, só para deixar bem claro o que a gente está fazendo. Aqui, ó, no início você tinha 1.000 indivíduos em 2015 e no final aqui do estudo, em 2023, ele caiu para 700. E agora a pergunta é, qual vai ser o número de indivíduos em 2027? Essa é a pergunta, tá? Bom, aqui não tem muito segredo, tudo que você vai ter que fazer é substituir este valor, mas cuidado, que aqui teria uma pegadinha extra, né? O N de T, mas quem é o T? O T é 2027? Não, é o quanto você anda de 2015 a 2027, ou se você preferir, a diferença entre 2027 e 2015. Em outras palavras, né? Aqui não é 2027, cuidado, aqui você vai colocar quantos anos passou entre 2015 até 2027, que é uma conta simples. Para quem já chegou nesse ponto aqui, você sabe que passaram-se, nesse caso, 12 anos. Então, o tempo aqui é o tempo a partir de 2015, tá? Cuidado, é um erro muito comum as pessoas colocarem no lugar do T o ano 2027. Não. Quantos indivíduos a partir de 2015 sobraram em 2027? Essa é a pergunta final, tá? E aí sim, se você não errou esse detalhe, que faz toda a diferença, é só você continuar. 1.000 menos 37,5 vezes 12. Vou até pôr entre parênteses aqui para reforçar que é 12, tá? 12. Pronto. E aí você continuaria, né? Isso aqui vai dar 1.000 menos, se você fizer essa continha com calma, eu te prometo que você vai chegar em 450, tá? E aí você tem a resposta final, né? Olha aí, 1.000 menos 450, este vai ser o valor, esse é o número, né, de indivíduos aproximadamente em 2027, 550, Tamanduás Bandeira. Pronto, resolvido. Volta na alternativa, olha com calma e assinala tranquilamente o item C. Aí está, questão 7 resolvida. Vamos à próxima.
Questão 8. Um grupo de amigos está planejando uma viagem de carro para as férias deles, partindo de Brasília até chegar na fronteira com a Bolívia, passando por Cuiabá. Eles decidiram alugar um carro e devem escolher entre duas empresas disponíveis. A empresa Rota Livre cobra uma taxa fixa de R$ 120 mais 0,8 por quilômetro rodado. A empresa Via Nobre cobra uma taxa fixa de R$ 80 mais 1,20 por quilômetro rodado. Ao comparar os valores cobrados por essas duas empresas, observa-se que a Rota Livre cobra valores menores do que a Via Nobre para... E aí temos novamente as 5 possíveis alternativas. Vamos à resolução então. Aí está novamente a nossa questão. E qual vai ser o método de resolução nesse caso? Nesse caso, novamente, é uma boa notícia, né? Vamos aplicar o conceito de função com base nos dados informados para cá, né, por cada uma das empresas. Então aqui novamente é uma questão que envolve uma função, e a boa notícia é que é uma outra função do primeiro grau. Outra questão que envolve função do primeiro grau. Claro que tudo isso vem da prática, né? Daí a importância de se estudar, de treinar, não tem outro jeito, não tem como você identificar esse tipo de coisa sem antes ter visto ao menos uma vez. Então, não tem outra alternativa a não ser o estudo constante, tá legal? Aqui então, você já identificou que novamente eu vou aplicar o conceito de função do primeiro grau e você, graças ao exercício anterior, já sabe qual é a cara de toda a função do primeiro grau. É aquela, né? Vamos escrever aqui novamente, ó. Toda a função do primeiro grau vai ser modelada, vai ser dada por f de x. Nem precisaria escrever novamente, acabamos de fazer uma questão, né? Ax mais b, certo? Então, vou fazer a aplicação de função do primeiro grau para as duas empresas que estão ali, tanto a Rota Livre como a Via Nobre. Como é que eu faço isso, né? Como é que eu modelo isso? Então vamos lá, né? Vamos aplicar primeiro a Rota Livre, né? Como fica então o preço? Cadê lá? Ele fala ali, ó. A Rota Livre cobra uma taxa fixa de R$ 120 mais 0,8 por quilômetro rodado. Então eu vou chamar aqui de... A função vai ser modelada por P, né, de preço, PR. PR, para lembrar que eu estou calculando Rota Livre, tá? E ela aqui é em função de quem? Da distância, né? Que eu vou chamar, para não dificultar muito aqui, eu vou continuar chamando de X, não tem problema. Se você quiser usar D, também pode, tá? Bom, e aí você sabe, né? Vai ser um AX mais B. O B, você lembra, é o termo fixo, e aqui o A é o termo que varia, tá? Então, quem seria aqui quem, né? Se você fizer aqui uma analogia, ele fala que a taxa fixa é de 120 e mais 0,8 por quilômetro rodado. Em outras palavras, o B, eu vou inverter aqui, lembra que eu vou fazer? Eu vou colocar o B na frente e o AX depois, tá? Então vai ficar B mais AX. Então é isso que eu vou fazer a princípio. E agora sim, como é que vai ser essa função, né? Como é que vai ser a cara da minha função de preço para essa empresa Rota Livre? Ela vai ser um termo que depende da distância X. E aí, o meu B, ele já falou que é R$ 120, o valor fixo ali é R$ 120, e ele me cobra a cada quilômetro mais 0,8, 88, tanto faz, vezes a distância x. Pronto. Essa é a função que modela o valor cobrado pela empresa Rota Livre em função da distância x. Pronto, está aqui. Faço agora a mesma coisa para a segunda empresa, né? A segunda empresa é a Via Nobre. Então, P Via Nobre, né? Vou chamar de P de N, né? De Nobre, tá? De novo também, ela é modelada em função da distância x. E novamente eu vou inverter, né? Vou colocar o B na frente e vou colocar o AX depois. Só que neste caso, para esta empresa, como é que vai ficar modelado o preço? O preço, né? O P de N em função de x é a distância. Ele fala lá no enunciado que ele me cobra R$ 80 fixos e mais 1,20, 1,2, tanto faz, a cada quilômetro rodado. Então aqui está a segunda função, que corresponde à segunda empresa, tá? Pronto, você tem aí os valores cobrados por cada empresa em função de suas respectivas funções do primeiro grau. Esse era o primeiro passo, né? E agora, sabendo disso, eu posso aplicar a condição, que é resolver
né, a questão aplicando a condição exigida no enunciado. Qual é a condição exigida no enunciado? Ele quer saber, né? Ele quer saber, ele quer saber aqui, ó, ao comparar os valores, ao valor das empresas, observa-se que a rota livre cobra valores menores do que a via nobre e aí você tem as alternativas, certo? Então como é que a gente descobre para qual distância fica mais barato você contratar a rota livre em função da via nobre? Tudo o que nós temos que fazer é colocar essa condição. Eu quero saber quando é que o que eu vou pagar, que eu modelei por P de R, quando é que o valor que eu vou pagar utilizando a P de R, que é a rota livre, será menor do que eu vou pagar utilizando a via nobre. É basicamente isso, é uma inequação. Né? Você aplica, né? Pega as duas funções e monta uma inequação. Prontinho. Tudo que você tinha que fazer é isso. Agora, literalmente, você substitui. P de R é 120 mais 0,8x. E isso com certeza tem que ser menor que 80 mais 1,2x. Pronto, tá aí a inequação com seus respectivos valores, tá? E agora já sabe, né, a dança dos números, né? Vou passar a gente para lá, a gente para cá. Então o que eu vou fazer? Eu vou manter o 120 aqui, 120 eu vou manter aqui, e eu vou puxar este 80, vou jogar este 80 para o outro lado. Você já sabe, né? Ele muda de sinal. Ele é positivo, ele vem negativo. Ele fica assim, ó, menos 80, tá? Vou manter aqui o sinal da inequação, menor que. E agora eu vou pegar esse 0,8 e vou jogar para lá. Você já sabe, né? 1,2x já estava desse lado, eu não mexo. E esse 0,8 que era positivo vem negativo, 0,8x. Pronto, letra de um lado, número do outro. Agora você continua resolvendo. 120 menos 80 é mais conhecido lá fora como 40. E isso tem que ser menor que 1,2 menos 0,8, 0,4x. Pronto, tá aqui, né? Bom, a partir daqui, só para deixar mais organizado, eu venho para cá. Esse 0,4 está multiplicando o x, ele vai passar para cá dividindo. Olha como é que vai ficar, né? Você vai ter 40 dividido por 0,4. Isso ainda tem que ser menor do que a distância que eu quero descobrir, que é x, tá? E se você dividir 40 por 0,4, não tem segredo, isso aqui vai dar 100. Vai dar 100, tá? 100. Então, olha o que eu descobri, né? Eu descobri que 100 tem que ser menor que x. Ou, se você ainda preferir, x tem que ser maior que 100. Repare que dá na mesma, tá? Dá na mesma. Aqui está a resposta da questão, né? Lembrando que x é a distância. Qual é a pergunta? Ao comparar os valores cobrados por essas duas empresas, observa-se que a rota livre cobra valores menores do que via nobre para distâncias maiores que 100 quilômetros. Muito bem, você volta nas alternativas e repara que a resposta é o item E, valores, qualquer distância que for superior a 100 km. Qualquer distância igual ou menor que isso não compensa, você tem que contratar outra empresa. É isso. Prontinho, resolvido. Vamos à próxima. Muito bem, questão 9. A figura ilustra um procedimento que pode fornecer a localização aproximada do celular de uma pessoa, definida pelo menor triângulo dentro do qual o celular se encontra. Nesse esquema, os vértices do triângulo DEF são pontos médios dos lados do triângulo ABC, e os vértices do triângulo GHI são pontos médios dos lados do triângulo DEF. Dessa forma, obtém-se triângulos inscritos, que são sempre semelhantes entre si, com uma razão de semelhança igual a meio. Perfeito. Sabendo-se que AB é igual a 4 km, BC é igual a 6 km, AC é igual a 8 km, qual a medida de GH em quilômetros? E aí nós temos as 5 possíveis alternativas.
Muito bem, vamos à resolução. Aí está a nossa questão. Qual vai ser o método de resolução? Aqui, na verdade, eu até escrevi 2 passos, mas se você reparar com bastante calma, dá para resolver essa questão de um modo praticamente direto, né? Por quê? Porque o enunciado te dá tudo o que você precisa. Mas, se você quiser seguir um passo a passo detalhado, você observa primeiro as relações de semelhança entre os triângulos que ele deu para você, tá? E aí, na sequência, se for o caso, que nem vai ser, você aplica as proporções de semelhança. Só que aqui já estão diretas, né? Os 2 passos estão condensados, vai ser condensado num só que eu vou fazer aqui com você, tá bom? Mas basicamente seriam 2 passos, tá? Você observa as relações de semelhança e depois aplica as proporções. Vou fazer isso tudo num passo só. Por que eu vou fazer isso tudo num passo só? Porque é possível resolver essa questão direto, né? Vou destacar aqui em vermelho escuro para te mostrar o que eu estou falando. Por quê? Porque ele fala aqui, ó. Nesse esquema, os vértices são, né? Ele está falando em outras palavras que cada ponto desse aqui, por exemplo, o E, divide a reta AB em 2 partes iguais. E ele me deu esses valores. Ó, o AB está aqui. O AB mede 4 km. Ora, se isso é verdade, quanto mede a E? A E mede 2. E, por sua vez, EB também mede 2. Né? Então aqui eu já tenho os valores, tá? Dados do lado AB ali. Se você fizer a mesma coisa com o lado BC, total é 6. Como D é o ponto médio, então BD vale 3. E DC também vale 3. Né? De novo, é metade. Tá? E lá em cima o AC, que ele fala que no total vale médio 8 km. Então significa que o AF vale 4 e o FC mede também 4. Prontinho. Simples assim, tá? Muito bem. Sabendo disso, né? Qual vai ser a razão de semelhança agora que eu vou aplicar? Qual seria as proporções? Basta você olhar os lados que guardam a semelhança entre si. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu pegar o segmento de reta, eu vou mudar a cor aqui para não ficar muito difícil de entender. Se eu pegar o segmento de reta agora, FD, esse carinha aqui, repare que ele está semelhante no triângulo grande ao AB. Então ele deve medir metade desse valor aqui total. Se o AB mede 4, esse ED com certeza mede 2. Pronto. Usando o mesmo raciocínio, o EF guarda a relação de semelhança pela posição dele com o BC, né? Estão na mesma inclinação aqui, tá? Então, se o BC mede 6, cada um aqui vai medir metade, né? Se aqui tudo é 6, aqui seria 3, ou seja, 1,5. 1,5 para cá, 1,5 para cá, tá? Perfeito? Né? Então, nesse caso aqui eu já estou até dividindo, né? Aqui repare que o FD eu escrevi o total 2, mas se você quiser quebrar aqui em pedaços, aqui mediria 1 e aqui mediria 1, tá bom? O total dá 2, cuidado, tá? O total aqui é 2, assim como aqui o total seria 3, né? O EF, tá? E usando a mesma analogia, quanto vale o ED? O ED, ele está proporcionalmente ligado ou diretamente ligado a AC. Se AC mede 8, o ED mede 4. E se você dividir novamente, como eu fiz, esse pedaço EH mede 2 e o HD mede 2. Pronto, essa é, né, a aplicação da proporção de semelhança. E agora, para achar o que eu quero, qual é a pergunta? Né? GH, vamos lá então mudar novamente a cor. GH, vou colocar agora azul. Tá? O GH está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Esse é o GH. E ele guarda semelhança com quem? Horas, com quem? Com o FD. Tá? Se o FD mede 2, quanto mede o GH? O GH vai medir metade, vai medir 1. Né? Porque, de novo, de um triângulo para o outro, você guarda uma relação de meia. Né? A relação de semelhança é meio. Tá? Então, o maior é o dobro do menor, ou, se você preferir, o menor é metade do maior. Então, se FD é 2,
GH é 1. Pronto, tá aí a resolução, né? Não preciso nem achar o GI, muito menos o HI. Ele só me pede o GH. Feito, você voltaria aqui nas alternativas e assinalaria, opa, mudando a cor aqui, o item C. Prontinho, tá aqui. Bom, para quem ainda não segue, se quiser, página no Instagram, Professor Alex Moraes, muitas questões de vestibulares, concursos militares e demais vestibulares. Para quem está vendo o vídeo fora do YouTube, o projeto Matemática e Física está aí. Todas as questões devidamente resolvidas em ambas as plataformas. É isso, valeu, forte abraço, até a próxima.